começar a montar, sabe, toda essa estrutura, e aí já depois para facilitar o nosso relato, enfim, é uma ideia que ontem Ah, nós discutimos, né? Ontem nós fizemos, só foi, como que fala? Faltou só gravar ontem. E nós conversamos quase 1 hora e meia, né? Para tentar encaixar assim aham, a motivação também neles, né? Para que a gente comece e termine, né? Então, deixa eles bem assim embasados do que nós formos estar desenvolvendo na sala de aula, para também, né, a gente orientá-los, porque na realidade o objetivo eu li, né, toda de novo com calma, né, aquele slide seu maravilhoso lá que está bem explicadinho. O objetivo é a gente formar esses novos professores com essa mentalidade, né, do ser diferencial, né? Então, o professor realmente ele tem que vir com uma outra cara, o professor do século XXI. Então, eles estão se formando agora, sair desse tradicionalismo, né? Fazer o aluno mesmo se instigar no aprendizado, no querer, né? Fazer as atividades matemáticas, enfim, fazer ele gostar, né? Porque quando a gente gosta, a gente, né? Consegue fazer com que aquele aluno aprenda. É mais rápido, né? E aí a gente vai tentando aí fazer, né, também todo trabalhando toda essa parte aí do cognitivo deles, né, para não sim. desanimar, né? Porque não é fácil, é difícil. Estudante é muita coisa, né? Já passamos por isso. Ainda a gente estuda, né? Estuda e É, trabalha é difícil. realmente. Aí então a gente, né, tá tentando trabalhar esse pensamento, né, mais focado assim, passar tudo para eles, como que a gente vai, né, os conteúdos, onde pode ocupar ao mesmo tempo nas escolas. Enfim, vamos ver como que vai ser o grupo, né? Sim. Eu acho que já dá para a gente começar, senão vai atrapalhar quem tem aula depois, né? Então, essas reuniões às quartas-feiras, como eu disse na reunião passada e agora com a professora Adriana, Depois você quando... vai querer que a gente fica desligado o áudio? Não, acho que não está atrapalhando, não. O ruim é quando tem algum ruído paralelo que pode atrapalhar. Mas essas reuniões, esse semestre a gente está fazendo às quartas-feiras, né? Porque é um horário que a gente consegue Uhum, encaixar para não atrapalhar muito. De qualquer forma, acaba atrapalhando porque pega o final da aula da tarde e pode ir atrapalhar o início da aula da noite, né? Então, como eu estava falando para a professora Adriana, no próximo semestre, porque a gente tem um novo horário do curso, a gente vai tentar deixar um horáriozinho livre ali na grade do curso uhum. para a gente conseguir encaixar, não só para as oficinas, mas para as outras atividades, né? Até reuniões, outros tipos de reuniões que a gente pode fazer. Bom, enfim. Então, essas reuniões de quartas-feiras, elas são justamente para ter esse encontro com todos, alunos, acadêmicos, né, os supervisores, os coordenadores, trocar ideias e fazer um levantamento daquilo que já foi trabalhado ou que venha a ser trabalhado, que possa ser melhorado, ou até apresentações do andamento dessas atividades. Nós estamos naquela fase em que a gente precisa conhecer a escola, né? Precisa conhecer a, os pontos positivos, negativos que o professor identifica nesse processo de ensino, né? Aquilo que alguma dificuldade que a turma possa ter, que a gente possa ajudar, e também atividades que vocês tenham experiência, que já viu, já trabalhou com aquilo. Acho que é interessante a gente utilizar, né, alguma leitura que você tenha feito, vocês, que possam ser sugeridas. Então, nesse levantamento que eu pedi algumas coisas sobre a escola, né, as turmas e os horários, nome da direção, nome da coordenação, se tem alguma rede social que a gente possa, de repente, compartilhar alguma coisa. Aliás, a professora Adriana deu a ideia de criar o- uma página no Facebook e também no Instagram para a gente divulgar.
né? Eu comecei a fazer, só que eu não terminei. Vou ver se eu termino essa semana, já para a gente começar a fazer essa divulgação. Quando eu pedi o horário das turmas, é justamente aqui eu peguei o Dom Bosco, que a Catiúcia falou que já tinha terminado, é porque, dependendo da situação, algumas atividades a gente pode trabalhar no horário da aula do professor, né? Trabalhar junto com o professor no horário que ele trabalharia aquelas turmas. Eu não sei como que está funcionando as atividades do Estado, né? Porque até então elas ocorreriam pelo Google Sala de Aula, né? Mas, por exemplo, no ano passado a gente ia trabalhar com estágio junto com os professores, só que aí alguns estavam dizendo que a participação estava ocorrendo bem baixa, né? Quase não estavam entrando nas atividades ao vivo, então para o aluno de estágio isso seria um pouco ruim. No caso das oficinas, a gente, ano passado e o começo desse ano, conseguiu aplicar com essas turmas ao vivo, né? Umas a gente fez no horário do professor, da turma do professor, e em outras a gente fez no contraturno. Então a gente precisa saber se é possível a aplicação dessas atividades nesses dois formatos. Qual que seria melhor? De repente, nesse primeiro momento, não seria ideal fazer no horário da aula, fazer no contraturno, então a gente precisa verificar isso. Então, por isso que eu pedi o horário, que aí, se a gente for aplicar essas atividades nos horários da aula, a gente já tem uma ideia, né, para fazer essa distribuição dos alunos, porque às vezes o horário pode coincidir com a aula dos alunos do curso, pode ser alguma coisa no horário de trabalho, por exemplo, aqui a Catiúcia ela está de manhã, então se o aluno estiver trabalhando de manhã, já complica um pouco essas atividades ocorrerem com aquele aluno que planejava ir para essa escola. Apesar que ele pode desenvolver, propor outras atividades que sejam no contraturno. E quando a gente pediu as dificuldades que o professor identificou com esses alunos, é justamente essas dificuldades elas podem estar relacionadas a um assunto que o aluno, por exemplo, aqui a Catiúcia colocou, que eles têm dificuldades relacionadas à geometria analítica e álgebra. E pouca atenção em relação aos conceitos básicos. Então, precisaria de mais detalhes, né? O que seria esse dificuldades relacionadas à geometria analítica, que a gente poderia explorar na proposta de alguma atividade a ser construída, né? De repente uma sequência didática ou uma atividade somente para cada dificuldade dessa, né? De repente uma dificuldade no desenho, né? A gente poderia estar utilizando o GeoGebra, por exemplo. Uma dificuldade na resolução algébrica, né? Eles estão com problema de resolver um binômio, alguma operação que a gente poderia ajudar pontualmente ali, ou é uma coisa mais abrangente. Então, esses pontos que a gente precisa saber que a gente poderia construir essas atividades, que podem ser uma sequência, né, ou, de repente, coisas com menor volume. E também as sugestões, né? Aqui, por exemplo, ela sugeriu para os terceiros anos trabalhar com resolução de problemas, né? Questões do tipo do Enem, que o Enem trabalha. E também aqui colocou questões práticas da matemática, aplicabilidade da matemática, né? No dia a dia. Pode ser modelagem, resolução de problemas, pegar situações reais do dia a dia para montar problemas para serem resolvidos. Então, precisa ser explicitado melhor também, tá? Então, esse levantamento que a gente precisa, tanto do horário, né, das aulas, das turmas, das séries que se trabalha, dessas dificuldades e dessas sugestões. Né? Como a gente já estava conversando com você, se você quiser expor que alguma ideia que você já teve, esse formulário aqui pode ser entregue depois. Mas se puder já expor o que você já tem de ideia agora, a gente já pode, porque a gente precisa dividir esses grupos até para os alunos começarem a trabalhar com você, com a Catiúcia, com o Daniel. Você quer falar, Rose?
Eu acho que seu som não está saindo. Seu áudio não está saindo, Rose. Bom, enquanto ela arruma lá, cadê? Catiúcia está aí. Quer comentar, Catiúcia? Uhum. Oi. Ótimo. Então, sim, eu vejo que o centro, né, assim, no caso, está voltado, não assim com o meu horário, né, porque todo dia na escola, é com o acadêmico, né? Porque ele pode estar estudando, né? Porque matemática agora é integral? Eu não Tarde e sei, noite. A gente costuma é colocar horário integral aqui no campus? Isso. Não tá. Não tá me ouvindo? É que o seu áudio demora para chegar. Tá demorando para chegar. Ai, não acredito. Mas eu tô te ouvindo agora. Tô ligada. Por que será que não tá? Parece que agora normalizou, professora. Pode continuar. Vamos ver. Rose, tá me ouvindo? Rose. Tá tendo um delay aí bem longo no áudio dela. Ah, então, tá ligado, tá ligado. Tá me escutando agora, professor? Professor? A gente escuta, eu escuto. Ficou legal? Ela vai ter que sair agora? e entrar de novo, professor. Pode ser que melhore. Por que será? Sabe que os lamentos dela estão bem, os lamentos. Oi, entrar isso aí? Isso. É para entrar isso aí de novo? Isso, tenta entrar, sair e entrar de novo. Tá, vou tentar. Catiúcia, você quer falar enquanto isso? Pode ser, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá, ok, então. Então, hoje eu sentei com o professor Helder, né? A gente preencheu esse formulário aí. A gente colocou só o básico mesmo, porque de fato, assim, a gente não tá tendo muita procura em relação, assim, o aluno não procura a gente pra gente saber realmente quais são as suas dificuldades. E, assim, por uma avaliação escrita, realmente não transcreve tudo, né, todos os problemas que ele tá passando, né, esse tipo de coisa aí. Então, a gente não sabe exatamente. Mas a gente percebeu bastante que eles têm muita dificuldade na parte de geometria, principalmente na questão da visualização. Por exemplo, a gente passou questões de converter o ângulo para outro quadrante, e eles não souberam fazer, entendeu? E era uma coisa que eles deveriam já saber desde o fundamental, né? Então, tem alguns aspectos, assim, básicos, que a gente pode dizer, conceitos básicos da matemática, que realmente, para eles, é um pouquinho complicado. Eu não sei se eles esquecem, né? Por exemplo, eu tenho um aluno de segundo ano que não sabe ainda fazer equações, trabalhar com equações, a parte da álgebra também é complicado, entendeu? Então, essa questão básica, assim, que a gente quis dizer ali, em relação ao segundo ano, né? Em relação ao terceiro ano, eu acho que seria, eu conversei com o Helder, porque é o Helder que dá aula nessa turma do terceiro ano, terceiro E. Então, acho que seria interessante a gente trabalhar um pouco a questão do Enem, principalmente essas questões bem mais elaboradas, contextualizadas, né? Então, para a gente poder trabalhar essa questão de resolução de exercícios, se possível, é claro, em relação ao Dom Bosco, né? É isso. Então, pelo que eu entendi, para essas outras turmas, está tendo problema com a base, né? Por exemplo, se você está falando em função trigonométrica, o aluno não entende a questão básica, que é do ângulo, do círculo trigonométrico. Isso, basicamente,
Então, mas nesse caso que a gente vai estar trabalhando com essas questões básicas, o certo, para não atrapalhar, seria trabalhar no contraturno, né? Uhum. Tá, entendi. Eu acho que dá para a gente propor umas atividades nesse sentido. Quando que termina quando que termina o bimestre? O segundo bimestre acaba agora, final de junho. Final de junho. Aí para e volta em quando? Volta na metade de julho. Ah, sim. Que vai ter um recesso, né? Uhum. Aí a gente pode ver quais os alunos que trabalhariam contigo, seria no contraturno, né, à tarde. Isso, né? Isso. Pra gente, professor, pra gente não tem problema trabalhar no contraturno, não. Às vezes é bem melhor, porque o aluno do ensino médio é complicado a gente conseguir fazer, por exemplo, uma videoaula live com ele na parte da manhã, entendeu? Uhum. Então, assim, se for à tarde, tudo bem, tranquilo pra gente trabalhar, entendeu? Tá, entendi. Eu não entendi o que colocou aqui IF. O que é IF? É o itinerário formativo, que é linguagens e matemática. Eu coloquei porque como eu falei, tinha falado, essas séries são multisseriadas, né? Essas turmas são multisseriadas. Então, assim, a gente trabalha, assim, a matemática, mas um pouco mais contextualizada, mais a parte histórica, entendeu? Por exemplo, agora a gente vai começar a trabalhar a questão do ábaco, da calculadora, entendeu? Então, se quiser também, né, trabalhar essa parte, acho que seria legal. Fala, Dorvalice. Ajudando uma filha de uma colega de serviço, ela lá do Dom Bosco, ela está no primeiro ano. Não, ela estudou, ano passado ela fez o primeiro ano, agora ela está no segundo. Ela está com muita dificuldade de geometria analítica. Só que a gente foi conversar e o que eu vi? A maior dificuldade dela não é na geometria analítica, é dos conceitos básicos mesmo de geometria. É de lembrar o que é uma aresta, o que é o ângulo, qual que é a constituição de um quadrado, retângulo. Então, seria aqueles conceitos bem básicos mesmo, que se não for bem aprendido, né, aí dificulta na outra. Sim, é o que a Catiúcia comentou, eles estão com problema na base daquilo que eles trabalhariam já diretamente na geometria analítica, na trigonometria. Acho que isso a gente daria para trabalhar numa oficina ou numa sequência didática para isso. A gente precisaria ver o que seria importante, mas aí teria que ter a formação dos grupos, né, que trabalhariam lá. A gente já tem o pessoal do Residência Pedagógica lá, né? Eu acho que poderia concentrar com esses alunos do Residência Pedagógica, né? Porque eles já ajudam a Catiúcia, já começaram a ajudar a Catiúcia nesse sentido, e eles poderiam estar coordenando esses grupos com essa finalidade. E com relação ao Enem, né, para trabalhar as questões do Enem, eu acho que elas poderiam também ser replicadas para outras escolas onde tem os terceiros anos, os professores que vão trabalhar com os terceiros anos, que aí poderia aproveitar a oficina para isso. Não somente o Enem, né, resolução de problemas de maneira geral. É óbvio que com a configuração do Enem a gente poderia explorar vários aspectos aí desses conteúdos, envolvendo outras situações, né, que teria como cenário aí o Enem. Do segundo ano, teria que ver o que seria essa matemática mais prática. Seria o que? Resolução de problemas, modelagem? Eu pensei em algo... Então, eu pensei em algo mais prático, assim, em relação à aplicabilidade, uma coisa mais relacionada à engenharia, alguma coisa assim, entendeu? Sim, entendi. Dá para verificar, mas seria o que estão vendo no segundo ano? No momento, do segundo ano, a gente está vendo sequência numérica.
Tá. E aí Assim, no momento a gente vai entrar em sequência numérica e vai ficar, acho que julho inteiro, provavelmente, acho que começo de agosto também. Ah, tá, entendi. Então dá para pensar nesse com relação a esse conteúdo. Uhum. Tá, vamos Tá. ver. Professor, em relação ao Rotary, eu não preenchi a planilha, eu esqueci. Mas em relação ao Rotary, professor, é o seguinte, eu trabalho com os terceiros anos, né? É o terceiro A e o terceiro B. É porque eu tenho só 4 aulas lá, são 2 aulas de física para cada turma. Aham. E aí eu conversei com o coordenador, né? E ele falou assim para mim que tranquilo as oficinas irem para lá, né? Se quiser outras turmas também podem participar. Em relação ao terceiro ano, ele sugeriu algo também voltado com resolução de exercícios para o Enem, né? Como eu trabalho disciplina de física, eu ainda vejo, o terceiro ano, a gente vê a questão ainda da eletricidade, campo elétrico, campo magnético, tá nessa questão aí. E tem muita matemática envolvida, muita mesmo, né, nesses conteúdos que estão vindo aí. Principalmente quando chegar na parte de potencial elétrico, tem um monte de coisa, de cálculo, de fórmula, e eu vejo que os alunos, eles têm muito problema em relação a isso. Muito mesmo. São raros os alunos, assim, são poucos os alunos que conseguem desenvolver as atividades, mas só porque eu coloquei um exemplo lá e a atividade avaliativa é tipo uma cópia do exemplo, então ele segue os passos certinhos lá, né? Então, assim, exatamente. Então fica muito difícil a gente, assim, eu pedir coisas, né? Se eu fosse pedir vários, eu teria que colocar numa atividade vários outros exemplos, são infinitos exemplos. Se eu fosse puxar fórmulas também da termodinâmica para trabalhar ali na parte de eletricidade também dá para fazer, mas ia complicar para eles, entendeu? Então, essa questão, assim, as atividades, elas são bem, assim, direcionadas. Eu gostaria, assim, de expandir essa questão, né? Então, sei lá, a gente pode trabalhar sem resolução de exercícios, mas revendo algumas coisas, não sei, dos segundos e primeiros anos também, por causa do Enem, né? Ou trabalhar mesmo a parte de eletricidade, uma coisa mais aplicada, a matemática incluída ali na eletricidade, aí eu já não sei, fica a critério dos alunos aí, dos acadêmicos. Sim, podemos verificar isso, né? O que seria interessante, além da resolução de problemas e de trabalhar com base matemática para resolver esses problemas, se daria, né, para encaixar voltada para eletricidade, eletromagnetismo. O problema é que esses alunos não veem, né, no curso de matemática, esses conteúdos. Então, acho que daria problema por conta disso. É que eles Sim. só veem mecânica e termodinâmica, né? Mas é uma física básica, né? Daria para explorar. Acho que daria para estudar o conteúdo e explorar essa parte matemática, gráfico, resolução de notação científica, trabalho com potência. Isso, exato. São coisas que eles veem lá no fundamental, né? Exatamente. Aliás, professor, eu falei para vocês que eu dou aula de ciências e biologia, né? Aí foge um pouco, assim, da questão da matemática à tarde. Mas caso vocês queiram trabalhar as oficinas para os 8º anos, à tarde, eu dou aula de ciências da natureza e aí eu posso falar com a professora também das turmas lá dos 8º anos, né? E, assim, eu vou entrar num conteúdo agora que não tem muito a ver, né, que é a parte de sexualidade e tudo mais, mas depois desse conteúdo vem a parte de astronomia. Aí, se quiser também incluir algo de astronomia e matemática, também estou aberto a sugestões para os 8º anos. Tem a geometria, né, que está por trás, né? Isso. Trigonometria, tudo. Notação científica. Também. Tá, aí é só, se a gente pensar em alguma coisa também, acho que dá também para trabalhar. No curso 8º anos, a parte de ciências até, e fica bem bacana. Tá, aí você coloca lá no formulário que eu vou organizar isso e tá bom. Para os alunos participar, para ver quais alunos têm interesse em quais atividades. Isso, Tá. Certo, tá bom. Professora Rosi, acho que agora tá tudo certo, né? Ih, acho que congelou de novo.
Oi, Oi. melhorou? Ficou bom? Sim, sim, pode falar. Tá bom o áudio agora? Tá sim. Ah, não acredito. Não, estamos te ouvindo. Tanta coisa para falar. Ficou bom? Então, olha só, eu faço uma análise, eu faço uma análise ampla de todos esses conceitos básicos que realmente deve ser muito bem ensinado do sexto ao nono ano, né? Então, por isso que quando eu pego um conteúdo para ser trabalhado nessa fase, eu procuro, além de trabalhar toda a história, todo o conceito, definição, que é muito, muito importante, né? O aluno se basear aí e depois na resolução de problemas, raciocínio, enfim. Eu mesclo no final alguns jogos, né, que a gente pode também estar construindo ou também reconstruindo, né, dependendo da prática que os alunos tiveram na resolução das atividades para ver se realmente ele aprendeu, né? Eu bato muito em cima desse teclado mesmo, porque ele tem que ir muito bem preparado para o ensino médio. Então, eu fiquei 5 anos em uma escola integral, então o professor tem que ser ninja, né? O professor ele tem que ver o problema, né? Levantar o problema, encontrar a solução para que aquele aluno realmente aprenda. Então, trabalhar com esse foco, né, no aprendizado do aluno e poder, assim, passar para os acadêmicos que a gente vai estar, né, também, né, junto com eles, ensinando, aprendendo ao mesmo tempo, que a gente vai conseguir, né, contornar toda a situação do momento, porque nós estamos vivendo, né, esse negócio de pandemia, e aí nós estamos só com os plantões. Então, apesar da gente estar, né, tem horário, tudo direitinho, escala, que a gente trabalha por escala, mas como a gente, né, tem aquela quantidade de horas, 20 horas numa escola, então o professor foi escalado assim, o professor que tem 20 horas numa escola, ele tem que estar presente 2 vezes por semana. Maravilha, né? Aí, eu me refiro ao Maria Helena e os alunos vão nos meus plantões tirar dúvidas, não teria nenhum problema, né? Da gente desenvolver um bom trabalho com esses alunos em sala de aula, relacionando, né, os conteúdos que já até foram trabalhados no primeiro semestre, para ficar muito mais assim rico, né, em aprendizado, e já despertar também o maior interesse dos alunos, porque, querendo ou não, o aluno ele observa como que o professor ensina, né? E aí ele acaba assim se envolvendo mais através de todo o aprendizado, né? Assim, que ele está desenvolvendo de acordo aí no dia a dia, né, com a proposta do professor. Aí, para o outro lado, né, então, no caso assim do Maria Helena, que eu trabalho com sexto até o 8º ano, eu não trabalho com nono, tá? Então, praticamente é quase, né, praticamente os alunos a tarde inteira lá, né, então, matemática. Então, aí dá para a gente fazer um trabalho super legal, depois a gente tem que dividir, né, o grupo e ver como que vai ser, porque o meu momento que eu estou analisando é focar realmente nesses conceitos básicos, né? O foco é ver realmente, né, como que eles vão estar assim locado para a gente poder estar discutindo, né, as emendas que vai ser trabalhadas, né, os conteúdos que a gente vai estar assim já sugerindo, já levantando alguma ideia, levantando dificuldade em cima daquele problema que foi encontrado. Ontem, como comentei com a professora Maricel, um dos nossos principais problemas que eu observei nesse primeiro semestre foi a tabuada. Gente, foi uma coisa assim tão impressionante. Aluno de 8º ano já não sabia nem mais tabuada de 2, do número 2, do 3, entendeu? Então, trabalhar toda essa ideia um pouco de reciclar esses conceitos básicos, né, através de
eles amam jogos, né? Nessa fase, é bom é isso, né? Você falou de jogo, eles estão batendo palma, sem às vezes aprender o conteúdo, mas eles querem jogar. Então, nessa fase aí, eu já tenho assim uma boa experiência, né? Eu já tenho assim, já trabalhei com vários tipos, né, de alunos, idades, enfim. Mas nessas séries iniciais, o que a gente, né, tem assim, leva como experiência é essa tabuada que fica muito assim em haver quando o aluno ele começa todos os cálculos, seja ele tanto na geometria, quanto na álgebra, quanto no tratamento da informação. Então, ele está pendente mesmo, e a gente vai ter que começar por aí, né? Levantando, né? Tentando resolver esse problema, e é fácil de resolver. Eu acho assim, você fazer o aluno aprender a tabuada, para mim, é muito fácil, para mim não tem dificuldade, porque você tem que mostrar para o aluno como que ele vai aprender da maneira mais fácil, fazer ele gostar para ele aprender, e aí ele vai desencadear todo o processo. Tem aluno que às vezes a gente pega no 7º ano, que começa a ensinar os conceitos básicos de expressão, né, algébrica, já o estudo da álgebra, às vezes ele fala assim que ele não consegue, por causa, às vezes, né, ele vai ter que achar um determinado valor numérico lá e ele não sabe a tabuada. Mas ele sabe que na operação ele vai repetir a letra, talvez, né, fazer as propriedades das potências lá, enfim. E eu acho assim que a gente, né, precisa alinhar o horário dos acadêmicos, né? Porque eu estou assim na escola na segunda e na terça no Maria Helena. E na terça é de 15 em 15 dias. Então eu vou menos na terça, mesmo porque eu não tenho 20 horas lá, né? Então, porque reduziu com os itinerários informativos, a matemática já começa por aí, né? Caiu um pouco, né? A quantidade de aulas. Então, lá na terça eu vou de 15 em 15 dias, e aí eu trabalho com o 6º e o 8º lá, e com o primeiro ano do ensino médio. Mas a boa, sabe o que é? É que esses alunos do primeiro A e primeiro B foram meus ano passado. E eu trabalhei muita revisão, fazendo diagnóstico, né? Com as provas da sede. Antes da pandemia, né? Deu para a gente trabalhar algumas coisinhas básicas, principalmente revisando e apontando aonde que esse aluno, a dificuldade que ele tem, certo? Certo, eu acho que deu para a gente ter uma noção aí geral, né? Faltou aí o professor Daniel, que não está presente, mas acho que basicamente a gente está com a questão da base do conteúdo necessário para eles desenvolverem aqueles das turmas dos anos correspondentes. Lá vocês também têm que fazer um planejamento do bimestre para trabalhar. Acho que Planejamento mensal que a gente faz. É mensal. É mensal, isso. Mas eu acho que para a gente iniciar, dá para a gente trabalhar com essas questões básicas, né? De repente, trabalhar a questão da tabuada através de jogos, né? Atividades que estimulem esse raciocínio deles fazerem essas contas de cabeça. Acho que o jogo aí seria interessante. Cálculo mental. Isso. A parte de visual aí da geometria, acho que dá para a gente trabalhar com GeoGebra, ou de repente eles fazerem os desenhos, né? Tem o pessoal da arte aí que já trabalhou com oficina na versão anterior do projeto, dá para adaptar do projeto da arte, né, com a matemática. Acho que dá para a gente explorar essa parte básica de uma outra forma, né, através do jogo, através da arte, através do software. Eu acho que dá para a gente propor umas atividades nesse sentido. Tem também o pessoal que mexe com a parte de programação, do software para programação. Tem uns softwares interessantes, dá para trabalhar até com o ensino fundamental, ensino médio. Acho que dá para explorar essa parte do raciocínio através da lógica de programação, né? Acho que dá para estimular paralelamente esses conteúdos, né, que podem auxiliar os alunos a entenderem o assunto que eles estão vendo.
E também essa questão de resolução de problemas, né? A gente já trabalhou nas oficinas com resoluções de problemas para o Enem, já, das Olimpíadas, né, de matemática também, tem muita questão interessante, né, que dá para ser incluída também, e resolução de problemas, né, não só problemas abstratos, mas problemas aí que têm aplicação no dia a dia do aluno. Faltou da escola Cássio, né, não sei se o Do dia a Daniel dia, esqueceu né? da reunião. Do dia a dia. Isso. Vai ter até um mini curso do MEC que eles vão explorar essa parte da matemática financeira, né, nas escolas. Acho que é semana que vem que vai começar. Acho que é interessante também quem quiser fazer, porque é uma temática que está na BNCC, né. A gente pode usar também até a calculadora, né, para trabalhar com essa parte de potência, né, das operações aí com a parte da física, e ali dentro também ensinar como que funciona os cálculos de divisão, multiplicação, com essas operações aí que eles viram lá no ensino fundamental. Acho que a gente vai organizar isso e começar a distribuir os grupos. Aí a gente pode ir sugerindo aos poucos as atividades que podem ser montadas, né? Se pode ser uma atividade de um encontro único, se é uma sequência didática, se é trabalhada. Vamos verificar isso. Não sei se a Adriana tem alguma sugestão, uma observação para fazer. Não, por enquanto não. Preciso conhecer as escolas, Marcelo. Conhecer as escolas, equipe primeiro. Pois é, seria bom se a gente pudesse, né, reunir nas escolas, mas no momento não dá ainda. Não Vamos dá. esperar um pouco mais. Não sei Eu vou auxiliar, se... viu? Oi? Por enquanto, vou auxiliar no que for possível. Dando sugestões de jogos, se for Sim, interessante. isso vai ser legal. A gente até tem que fazer umas leituras, né, porque isso faltou bastante, algumas leituras paralelas, alguns artigos, buscar alguns trabalhos desenvolvidos, né, a respeito, que é interessante os alunos lerem, né, por que funciona determinada atividade, como que a gente pode trabalhar isso, porque outras pessoas já fizeram, já trabalharam com isso e podem ter atividades que a gente pode repetir aqui no projeto, sem problema nenhum. A gente já fez isso, né, já trabalhou dessa forma, é só a gente buscar isso. Acho que o Franz tinha levantado a mão, Franz, ainda vai falar? Sim, professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de perguntar para a professora Catiúcia, o meu grupo está pensando em fazer um projeto a respeito da Torre de Hanoi. Eu não sei se seria viável para a turma de 8ª série ou de 1º ano. Então, assim como o xadrez que vocês propuseram da outra vez, que pode ser repetido, tem que ver a questão só jogar por jogar, né? Tem que ver a matemática que traz, né? Que pode ser utilizada no desenvolvimento desse conhecimento aí, do aperfeiçoamento, né? Dessas habilidades, né? Que ele jogando, ele vai entender a técnica do jogo e também o que está por trás ali dos movimentos, né, da Torre de Hanoi. Que aí é interessante mostrar essa parte, como vocês mostraram com o xadrez, né? Entrou a parte de probabilidade, entrou a localização das peças, a parte histórica do jogo, tudo isso pode ser explorado, não só jogar por jogar, né? Pode ser inserido sim, tranquilamente, a Torre de Hanoi. Acho que a Ilma tinha falado sobre o cubo mágico, né? Pode ser o xadrez também, né? Então, tudo isso pode ser trabalhado sem problema nenhum. Até o dominó, por exemplo, o dominó pode ser adaptado para a questão da tabuada, né? Então tudo isso pode ser. Fração também, exatamente. Ensinei fração para o 6º ano só com dominó. Fizeram a arte, sabe? Desenharam, foi coisa maravilhosa. Isso no começo do ano passado, né? Eu comecei com o 6º ano, revisando alguns conteúdos do 5º ano. Nossa, o aluno aprendeu a leitura, a representação,
a parte como um todo, o que é denominador, numerador, a divisão, não, foi maravilhoso. Juntou tudo. E depois, no final, a socialização. Então, ele conseguiu ver, através daquele jogo, a importância e aonde que está a matemática lá dentro. E assim, é muito importante trabalhar e muito bom. Não deixa de não ser uma oficina, né? Sim, Oficina sim, prática. sim, com certeza. Então, eu vou organizar essas informações que a gente já tem para divulgar, e aí vocês podem começar a verificar o que é interessante para cada um, né, e começar a distribuir os grupos. Tá? Só para fechar, porque nesse final de semana saiu o resultado do pedido de bolsas e também do financiamento, né, que já estava aprovado. Então, ao todo, o projeto ele tem aí R$8.000, né? 6.000 de bolsas e 2.000 de material de consumo. Esse material de consumo eu já tinha incluído lá, que é folha, isopor, tinta, cola, coisa que deu para pedir lá dentro dos R$2.000. Folha é o que mais tem, né? Folha A4. Se a gente tiver que fazer alguma atividade manual com folha A4, tem para dar e vender. É uma coisa que pode ficar, né? Que não vai estragar, então eu pedi bastante isopor, essas coisas, tinta. Outra coisa em relação às bolsas, né? Como eu disse para você, a gente tem, se eu pudesse pegar alunos de vários cursos para participar, eu pegaria. Então, a gente tem 3 alunos aí de sistemas, né? O restante é de matemática, se eu pudesse pegar da biologia, porque a matemática a gente pode trabalhar dentro juntamente com essas disciplinas, com esses cursos, né? Eu lembro, eu já tinha comentado isso, que a matemática já trabalhou junto com letras, no PIBID. O PIBID anterior, que era junto com a matemática, era o PIBID interdisciplinar. Matemática. Eu participei. Isso, Catiúcia. Exatamente. Então, a gente trabalhava de uma forma interdisciplinar, não só a letra. A gente pegava uma temática ali, por exemplo, vamos falar sobre a garrafa de água. Então, a gente analisava a parte da geometria da garrafa, a água, né, a composição da água, de onde que a água vinha, como que era a distribuição da água, o ciclo da água. Então, todo o aspecto envolvendo aquela garrafa de água era trabalhado, né? Então, essa questão interdisciplinar, ela é interessante, a matemática trabalhar dessa forma. E o pessoal de sistemas de informação, eles vêm ajudar nesse sentido, não só a parte da programação, né, mas também a trabalhar a matemática que tem ali envolvida. E eles aprenderem também, né? Todo mundo vai aprender com eles também. Então, professor... Oi. Então, esse começo do ano a gente recebeu uns livros que são de projetos integradores, entendeu? Isso. A gente teve que fazer a escolha desses livros até, e tinha bastante projetos bacanas ali que envolviam os objetos de conhecimento relacionados à matemática e outras disciplinas também. Tudo bem interdisciplinar mesmo. Exatamente. Eu tinha até colocado nos slides na reunião passada sobre os projetos integradores. Ele junta as várias áreas ali para trabalhar a matemática, né? Então, você não enxerga só a matemática ali. Você tem um conjunto de temas interdisciplinares que dá para a gente trabalhar. Então, quando eu mandei a bolsa, eu mandei os projetos todos iguais, praticamente. Eu mudei só o direcionamento. Um ia trabalhar no Castro, ou no Dom Bosco, outro no Maria Helena, outro na Tércia. Eu coloquei um que tinha lá voltado para Libras, né? Outro que ia fazer a divulgação, mas a base do projeto da Bolsa era 90-95% igual. E quem fez a análise de seleção das bolsas foi a Pró-Reitoria, né? Então, a Pró-Reitoria que fez a seleção das bolsas com base no projeto, né? O nosso projeto ele foi um dos únicos que recebeu 3 bolsas, porque a nota do nosso projeto foi 9,7, né? Então, os projetos que tiveram notas maiores tiveram 3 bolsistas. Aí, a partir disso, eles selecionaram pelo plano de trabalho do bolsista, né, que foi isso que eu comentei, a nota do bolsista, né, que é aquela classificação que eu tinha feito internamente, e depois eles fizeram uma classificação pela quantidade de bolsistas que a gente pediu. Nós pedimos 8 bolsas e ganhamos 3.
Tá? Então, o Jean reclamou que a gente está privilegiando o pessoal de sistemas, não estou privilegiando ninguém, todo mundo concorreu igual. Tá? O diferencial deles é porque eles tinham nota maior. Né? Eu acho que foi isso que foi o diferencial. Tá? De resto, estava tudo igual. Tá? Então, eles vão trabalhar junto com vocês, vão aprender com vocês, vocês vão aprender com eles. Certo? Então, é isso. Vou organizar essas informações, divulgar, e vocês já podem... aqueles que já têm ideia de atividades, como o Fran já colocou aí a Torre de Hanoi, o Durvalista já tinha falado a questão do jogo, também. Se quiserem trabalhar com o jogo e outras atividades, vocês podem sugerir, tá? Isso é aberto. Professor. Oi. Professor, eu coloquei também lá como sugestão, né, que eu sempre gostei demais, né, quando eu escrevo os meus projetos, são todos inéditos, tá? Tem bastante projetos super legais, e com os temas transversais, porque eu acho muito importante a matemática estar associada com o português, né, juntamente até o mais amplo, interdisciplinar. Mas trabalhar temas transversais do cotidiano do aluno, eu acho assim que mexe com toda a lógica matemática e faz aquele aluno pensar. Sim. Então, de repente, esse ano ainda não escrevi nenhum projeto. Ano passado eu não escrevi também, eu só construí jogos, como falei para a professora Maricel, mas não é jogo de internet, não, é jogo inédito, né? Então, eu gostaria até de apresentar depois para os acadêmicos, né, que dá para a gente reutilizar. São jogos, né, trabalhando a ideia toda de conceito ambiental, educação financeira, para não gastar, né, porque no momento a gente não pode gastar nada. Então, a gente tem que aproveitar tudo, né, reaproveitar o que temos. Então, esse ano já fiz 2, né, também tudo inédito, e a gente vai... Porque estou louca para ver logo esses acadêmicos aí, para a gente poder trocar ideia, mostrar onde que está o conteúdo nesses jogos. Eu sou super empolgada, tá? Eu já vejo acontecer. Tá certo. Então, eles vão ver, essa professora é louca. Não. Aí, o que acontece? Eu quero mostrar para eles, né, toda a ideia dessa construção, né, e que foi trabalhado em cima de conteúdos, né, que ele precisa ver naquela série D, e aí para a gente também, quem sabe, né, montar aí alguma outra coisa mais interessante, né, os jogos são todos novinhos, tudo inédito, os alunos participaram bastante, dá para a gente reaproveitar, e também, né, vamos ver se nesse segundo semestre, com toda essa ideia aí das oficinas, a gente, né, pega até um tema transversal para a gente estar podendo aí montar um projetinho dentro da oficina, né? Oficina com projeto, nossa, vai ser maravilhoso. Então, eu gosto demais. Eu até coloquei na sugestão projetos interdisciplinar. Sim. Tá? Depois você dá uma olhadinha, mas eu vou preencher depois a planilha direitinho, tá bom? Aí a gente vai firmar mais o pensamento para esclarecer melhor para você também, né? A nossa posição, tá bom? Tranquilo. Então é isso. Alguém tem mais alguma observação, alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa para ser falada agora? Professor. Diga, Francis. O senhor vai fazer a divisão dos grupos? Então, eu vou divulgar esse levantamento, né, as sugestões, as dificuldades que os professores relataram, e a partir disso, se vocês já tiverem alguma proposta de temática, de jogo, de oficina, de sequência didática, pode ser inserida a partir desses levantamentos. Eu não vou dividir. Franz vai lá para o Maria Helena, Franz vai lá para o Cássio. Tá? Fica a critério de vocês. É óbvio que eu queria entender. Se ficar muita gente concentrada numa escola, eu vou ter que separar. Porque você viu, né, nas oficinas passadas, teve grupo gigantesco lá que acabou atrapalhando muita gente no grupo
e dificultou o desenvolvimento da atividade. Mesmo dividindo depois os grupos, ficou ruim, né? Sim. A minha dúvida é a respeito do rapaz desses temas. Eles vão ser inseridos em cada grupo? Eles podem ficar separados, né? Eles podem podem propor alguma atividade ligada à área de sistemas, né? Porque, a princípio, eles iam trabalhar com o desenvolvimento de aplicativos, a parte de programação para desenvolver o raciocínio lógico. Tem... Deixa eu falar, professor. Lá no Dom Bosco tem o ensino profissionalizante, eu acho que tem uma disciplina de informática, alguma coisa assim. Aí dá para conversar com o professor da disciplina, se quiser desenvolver alguma coisa com os primeiros anos. São os primeiros anos lá, né, que são o ensino profissionalizante. Legal, dá para fazer uma direcionado a isso também. Pode ser. Então, teve um professor de lá que é coordenador também, ele montou umas coisas bem bacanas lá, ele que faz os vídeos de propaganda, assim, da escola, né, tudo, não sei, ele entende dessas coisas aí, né, e ele também, ele que montou lá também, idealizou mais ou menos, né, montou tudo lá, a revista da escola, a revista eletrônica que saiu agora também, sim. Entendeu? Ele é bem entendido dessas coisas aí. Sim, pode ser, essa aí já é a parte de editoração, né, de construção de portfólios, de vídeos, dá também. O que eu tinha falado era o desenvolvimento pode até desenvolver jogos usando ferramentas computacionais, né? A gente até está comentando não somente o App Inventor, mas o Scratch e outros aplicativos que podem ser usados para essa parte. Isso, outras plataformas, tá? E eles podem aprender com vocês também, né? Juntamente com vocês e vocês com eles. O objetivo das oficinas é essa troca de experiência, essa interação. Não só falar, nós somos da matemática, não queremos ninguém aqui de sistemas, nem de letras, nem de biologia, né? Isso é ruim. Ainda mais que vocês... Então, tinha os alunos lá que trabalhavam com Arduino até. A gente até apresentou um trabalhinho na Feira de Ciências em relação a isso, né? Crescimento de plantas, todos os negócios daí. Então tem os alunos lá, quem tem também, que gosta dessa parte de programação. Sim, é legal. O problema é que a gente teria que trabalhar com o Arduino, aquele emulador do Arduino, né? Para poder desenvolver essas atividades. Não sei se porque para ter o acesso a... Hein, professor? Oi? A gente vai ter assim, contato com esses meninos da programação para a gente questionar, assim, vamos supor, questionar sobre algumas plataformas que tem, né, para ele ajudar a gente? Sim, os 3 estão aqui na reunião. Tá, porque Igor, eu vou perguntar para alguém Sara. ainda. Tá. A pergunta é para qualquer um dos 3, tá? Vocês conhecem a plataforma Edilin? Edilin? Plataforma Edilin. Ela é direcionada para quê? Isso, é um software maravilhoso. Eu trabalhei com ela no ensino integral, e aí nessa plataforma a gente consegue criar o nosso próprio jogo. Lá dentro vem modelos, e aí a gente pode montar. É maravilhoso. O aluno aprende a mexer com os conceitos básicos da informática e, além do mais, criar o seu próprio jogo de matemática lá dentro. É maravilhoso. Se vocês tiverem assim, a oportunidade, um tempinho aí nas férias de olhar, porque eu gosto demais dessa plataforma, sabe? Ela é aberta? É uma ferramenta, ela é um software, Professor, dá pra gente, né, começou minha aula de álgebra linear, aí eu vou ter que sair da oficina, tá? Ele já está encerrando já. Isso é possível, Rosi, a gente pode verificar, tudo tá em aberto nesse sentido, né? A gente pode analisar e
for interessante, a gente pode adaptar também. Aí a Aline acho que vai falar. Aline, pode falar. Eu não entendi muito bem o nome da plataforma, mas se puder compartilhar com a gente pode estar dando uma olhada nela. Ela é uma plataforma lá dentro. Lá dentro. Tanto a gente isso, porque eu acho assim que ela vai ser ela é viável para todas as séries de ensino, todas as etapas. E aí lá dentro a gente deixa o aluno ter a autonomia dele montar, dele criar. Então ele vai trabalhar ao lado da pesquisa, sabe, do ensino. A pesquisa do ensino, né, através da pesquisa. E o aluno ele vai se soltar lá dentro. Eu percebi muito porque eu montei um projeto sobre plataforma de Lean, né? E eu percebi que os alunos, por si só, eles foram autônomos. Depois que ele tiver aquela aula, como que mexe assim, aqui, sabe? Os conceitos básicos, eles mesmos foram criando os exercícios dele dentro daquela plataforma. É muito interessante. Depois eu vou mandar algo assim, aí depois vocês pesquisam, porque dá para a gente ajudar, né? Porque, olha, é difícil um professor só querer ensinar como, né? A gente vai mexer lá no computador ao mesmo tempo com vários alunos, não é fácil. Mas, realmente, o trabalho ele tem que ser compartilhado, tem que ser dividido, porque aí, né, tem poucos, né, para muitos, né, então fica aquele aluno, às vezes, que aprende rápido, aquele mais ou menos, enfim, tem que ser todo trabalhado. Mas é uma ideia, tá? Uma sugestão que a gente pode estar revendo aí. É muita coisa, né? É muita vontade de estar aí já, porque eu sou uma professora que eu gosto muito de trabalhar com esse diferencial em sala. Eu acredito muito que o aluno aprende dessa maneira mais fácil a nossa matemática. Tá, depois você compartilha lá no WhatsApp que eles dão uma olhada. Aí a gente pode inseri-la nesse contexto das oficinas. Vamos dar uma olhada. Acho que quem que levantou a mão foi o Adilson. Isso, eu só ia dar dica também de se quiser usar outra plataforma de programação, que é muito boa e eu mesmo já trabalhei ela com criança, pois ela é aberta, tipo, qualquer um pode usar, é o Scratch. Esse eu tinha falado, o Scratch. Então, que é o mais fácil usando aí, tipo, você pode baixar e usar em qualquer lugar. E é simples ele. Sim. E não só a matemática, outras disciplinas podem trabalhar junto ali. A gente vai avaliar todas essas. A gente vai avaliar todas essas ferramentas aí e adaptar, ver o que é melhor. Tem uns que pode funcionar melhor para fundamental, outro médio. Vamos ver porque a gente tem que ver também a questão o que funcionaria para os alunos fazerem em casa. Uma coisa é a gente planejar para os alunos fazerem com a gente no laboratório de informática, outra é cada um fazer da sua residência, né? Vamos ver o que dá para fazer melhor nessa situação que a gente está vivenciando. Então, já fique com essas ideias aí que cada um já apresentou, né? E a gente vai convergir aí o que dá para adaptar, de repente adapta junto com a professora Rosi, que dá para adaptar com outras escolas, a Catiúcia, o que ela propôs lá, dá para usar em outras escolas. Aí vamos ver o Daniel, né, que o Daniel não pôde participar da reunião, a proposta dele, e aí a gente vamos trabalhando junto, tá? Então, assim que eu tiver essas informações, de hoje para amanhã, eu já divulgo, e aí vocês vão sugerindo com qual atividade vocês querem participar e qual escola, tá? E aí, se eu ver que ficou muito concentrado de um lado, eu vou ter que direcionar, negociar com vocês, para não ficar muita gente, que aí muita gente até atrapalha. Ou a gente pode dividir em 2 grupos para trabalhar nesse sentido, tá? Alguém mais quer falar? Só um pouquinho que eu vou atender o telefone aqui.
Então, mais alguém? Bom, aí a gente vai se falando, vamos nos falando ali vamos conversando no WhatsApp. Depois que a gente distribuir os grupos, aí vocês podem, como serão grupos menores, aí podem marcar reuniões paralelas com os supervisores. Que a ideia é essa reunião de quarta para a gente reunir todo o grupo, né, discutir, ver o andamento, propor melhorias, ter um feedback daquilo que está funcionando, o que não está funcionando, apresentar esses resultados. E aí, paralelamente, vocês reúnam com a supervisora, depois que a gente começar a dividir esses grupos, tá? Porque esse horário é um horário estreito, né? Que o pessoal já começa a sair, tem aula, tem avaliação, tem um monte de coisa. Então é isso. Mas no outro semestre vai ser outro dia então, a reunião. Como eu estava falando no começo da reunião, eu vou tentar deixar um horário. Tá cara, Catiúcia. Vamos deixar um horário. Vamos deixar um horário na grade para a gente deixar um espaço na grade ali para a gente fazer essas reuniões. Não só das oficinas, mas qualquer outra reunião no curso. Para não atrapalhar nada, né? Eu sei que é difícil, mas vamos tentar fazer isso para o próximo semestre. Deixar um buraco ali na grade para não atrapalhar essas atividades. Tá certo, professor. Então é isso. Vamos conversando lá no grupo, no WhatsApp. Tá? Qualquer sugestão, anotem, que aí a gente vai discutir. Toda sugestão, a gente vai discutir. A gente não vai descartar nenhuma, tá? De repente, naquele momento ali não dá para aplicar, mas depois a gente pode inseri-la no andamento do projeto. Certo? Então, obrigado a todos pela participação. Até a próxima reunião e a gente vai conversando lá no WhatsApp. Valeu, boa noite, pessoal. Tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.